Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jalevi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo título é A Santíssima Trindade, ou Deus único revelado em três pessoas. Nós estamos na lição número 4, cujo título é A Paternidade Divina. E o textual diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. E a verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. E a leitura bíblica em classe está em 1 João capítulo 4, versículo 13 ao 16. É um texto curto, vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: E nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Antes de entrarmos na lição, quero pedir o apoio de todos aqueles que nos assistem, não deixar de estar dando seu like e se inscrevendo no canal e também compartilhando para que o YouTube venha entender a relevância do conteúdo que está sendo postado. Deus abençoe a todos que assim o fazer. Eu sou muito grato por tudo isso. Vamos para a introdução. Nessa lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor e garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Na presente lição, no qual nós estamos já estudando, vamos estar vendo com maiores detalhes a paternidade divina, a paternidade de Deus. Ela não tem início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade. E isso nos remete à compreensão de que as pessoas do Filho e do Espírito Santo coexistem com o Pai desde a eternidade, tendo em vista que os três compartilham da mesma natureza divina, conforme tem João 10, 30. Nesse sentido, a relação entre as três pessoas da Trindade é a referência ideal para o relacionamento do crente com Deus. Vamos para o primeiro tópico, que diz assim: a revelação da paternidade do Pai. E o primeiro subtópico, definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todo vós. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o princípio sem princípio, Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho. É de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. A paternidade de Deus, Pai, é a fonte soberana e o modelo supremo de todo Pai. É um atributo da primeira pessoa da Trindade que se manifesta em amor incondicional, cuidado, ensino, adoção, revelando como um relacionamento íntimo e constante, e não apenas como Criador, mas como aquele que nos adota em Cristo, para sermos seus filhos amados,
oferecendo segurança, propósito e uma identidade de pertencimento a Ele. A paternidade de Deus é um convite para uma relação de amor, confiança e pertencimento, onde somos vistos não apenas como criatura, mas como filho amado, tendo em Deus o Pai, que nos ama e nos guia para uma vida plena em sua família. Glória a Deus. Segundo o subtópico, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito sempre foi Espírito. Glória a Deus. A paternidade de Deus, como é falado, é eterna. Isso significa que Ele é a fonte primordial da vida e o amor, existindo desde sempre como Pai, Filho e Espírito Santo, e sendo o fundamento de toda a paternidade, repetindo-se no cuidado, guia e o amor incondicional que Ele oferece aos seus filhos, especialmente através de Jesus Cristo, e que nos ensinou a chamá-lo de Abba Pai, conferindo-nos a segurança e pertencimento de filhos adotados e nos prometendo a participação em sua vida eterna. Na prática, para os fiéis, para os cristãos, significa entender que mesmo em meio às dificuldades, há um Pai que cuida, sustenta e oferece vida eterna. No lar, pais e mães são chamados, no caso de repetir o amor de Deus, sendo primeira igreja onde os filhos aprendam a amar e confiar em Deus. Então isso significa que a família de Deus, quando vai se formar a igreja, ela começa dentro da família, é do lar. Então, por isso que é muito interessante repetir sobre essas condições que podemos estar espelhando em Deus, como devemos se portar como pais, filhos e assim sucessivamente. Vamos para o terceiro subtópico. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque o Pai tem a vida em si mesmo. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Deus Pai gerou o Filho, Jesus Cristo, de forma eterna, significando que Jesus possui a mesma essência divinal do Pai, sendo consubstancial da mesma substância, e não uma criação. Embora a Bíblia também use a ressurreição de Jesus como um momento em que ele é gerado, no sentido de ser coroado rei, como em Atos capítulo 3, versículo 33. Essa geração eterna implica que Jesus sempre existiu com o Pai, sendo a segunda pessoa da Trindade e não um ser criado. E para entender essa geração eterna, significa que não foi uma criação,
não significa que não foi criação. A palavra grega para em Hebreus 1:5 sugere uma origem inerente, não algo trazido à existência do nada, como uma criatura. E também a essência divina. Como Filho eterno, Jesus é Deus de Deus, e luz de luz, e é também de Deus verdadeiro, possuindo a mesma natureza divina do Pai. Ato do Pai, no caso aqui, o Pai é a fonte, e Jesus é o Filho, no caso aqui, o Filho aqui é a expressão perfeita dessa natureza divina, existindo eternamente com Ele. Glória a Deus. E falando sobre a geração na ressurreição, conforme nós lemos no texto, a coroação e autoridade, o texto, como em Atos capítulo 13, versículo 33, conforme foi lido, interpreta também o Salmo 2:7, que diz: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, como o momento da ressurreição e na coroação de Jesus. Quando ele recebeu a autoridade plena do céu, aqui Jesus é o primeiro homem ressuscitado e glorificado a entrar no céu de glória, prova de sua divindade. Sua ressurreição operada pelo Pai confirmou a sua identidade como Filho de Deus e Senhor. Vamos para o quarto subtópico. O Pai nos concedeu o Espírito. O Espírito Santo também tem a sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Glória a Deus. Então, aqui, Deus Pai concede o Espírito Santo aos que pedem como uma promessa de Deus, sendo Ele a força que nos guia, nos santifica, nos ensina a orar e nos torna filhos de Deus, sendo um dom gratuito, essencial para viver a fé e a vida cristã. Ele é o Consolador, a promessa de vida nova e que nos conecta ao Pai e ao Filho. O Pai, vamos ver aqui, o Pai através do Espírito Santo, Ele nos concede, já conforme foi lido anteriormente, que força e poder para viver a vontade de Deus e ser testemunha de Cristo, como prometido em Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então aqui aqui tá, e outra, uma vida nova, que nos concede uma vida nova. O Espírito vivifica nossos corpos mortais e nos torna participante de Deus. De Deus, no caso, filho adotivo. E aqui na filiação divina, no caso dele, nos torna filho adotivo de Deus, e que, conforme está em Romanos 8:14, que diz: pois todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. E aqui nós vemos aqui como o Espírito Santo atua na vida do cristão. Ele ajuda na oração. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ensinando-nos a pedir e a orar, conforme está em Romanos 8:26. E também ele nos conduz à verdade. Ele nos guia toda a verdade e nos revela a vontade de Deus. E também leva o acesso ao Pai. Sem o Espírito não é possível conhecer o Filho, e sem o Filho não se chega ao Pai. E ele é a ponte para Deus, nos faz lembrar das palavras de Jesus, conforme João 14:26, e nos dá palavras para pregar, ensinar ou responder algumas perguntas sobre Jesus ou Deus, Mateus 10:19.
e nos faz lembrar das palavras de Jesus, e nos dá a palavra para pregar ou ensinar e responder algumas perguntas e sobre tudo aquilo que nós lemos, que diz que aquele que medita a palavra, ele está focado na palavra de Deus, o Espírito Santo faz lembrar tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele leu, o Espírito Santo faz lembrar. Então, o Espírito Santo atua para dar palavra, para pregar e ensinar que o Deus, que Jesus deixou, para que o povo, aquele que crê nele, tenha vida interna. Então, para ver que Jesus é a palavra, ele é a palavra que vem de Deus. Então, ele é a própria palavra. Então, ele que nos dá esse, ensina a fazer algo concernente à evangelização para pregar a palavra de Deus. Segundo tópico, reconhecendo a paternidade do Pai. E o primeiro subtópico, confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: o Senhor meu, Deus meu. Glória a Deus. João 20, 28. Glória a Deus. O dever de confessar Jesus Cristo como Filho de Deus é um pilar central da fé cristã. E fundamento tanto na necessidade da salvação, quanto no compromisso público do fiel. Os pontos principais sobre esse dever é que a Bíblia estabelece que a confissão verbal, acompanhada da fé interior, é essencial para a redenção. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e até o versículo 10, afirma que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e que em seu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Então aqui somos salvos pela graça em Jesus Cristo e sua obra salvífica, mediante a fé. Crer na pregação do Evangelho é um requisito para a salvação, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e Efésios capítulo 2, versículo 8. Confessar Cristo como Filho de Deus não é apenas um título, mas um reconhecimento de sua divindade e autoridade suprema. Em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17, quando Pedro a declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirma que essa revelação veio diretamente do Pai. E Jesus ensinou que a postura do homem em relação a ele na terra determinará sua postura em relação ao homem da eternidade. E aqui vem Jesus declara: de quem confessar diante dos homens, ele confessará diante do seu Pai. Mas quem o negar, será negado. O dever de confessar implica não se envergonhar do Evangelho, mesmo diante da oposição ou perseguição. Em 1 João 4, versículo 15, diz que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso se traduz em viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo, tornando a confissão visível através de atos de palavra. A teologia cristã ensina que uma confissão genuína só é possível através da influência divina. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Após ouvir o Evangelho, e nele crer, então o pecador é convencido
do pecado, da justiça, do juízo, e arrepende-se do passado e a fazer parte do corpo de Cristo, mergulhado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja, conforme Efésios 4, versículo 5. Vamos para o segundo subtópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por Ele, com todos os direitos do Filho legítimo. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou e nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. A perfeição do amor a perfeição do amor de Deus, no caso, é um amor incondicional, sacrificial, pessoal e transformador, revelado plenamente no envio de Jesus Cristo, que busca perdoar e adota seus filhos, convidando-os a sermos perfeitos como Ele, amando até os inimigos, buscando a união com Ele através da fé e dos mandamentos. E esse amor é eterno, é infinito e se manifesta em cuidado, presença e força, sendo a base para uma vida plena, para a transformação interior. A natureza divina, no caso, Deus é amor. Ele, a essência de Deus, Ele é amor. O seu amor faz parte da sua essência, sendo perfeito e infinito, sacrificial. A maior prova é o envio de Jesus para morrer por nós, mesmo pecadores. Conforme está em João capítulo 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, o versículo já é bem conhecido, e também em Romanos capítulo 5, versículo 8. E também pessoal e individual. Ele conhece cada um intimamente, com seus medos e sonhos, e nos ama individualmente. É inquebrável, conforme foi lido, nada pode nos separar desse amor transformador. Ele nos adota como filho e nos dá nova vida e nos guia. É chamado à perfeição. Jesus nos convida a amar como Ele, perdoando e orando e por quem nos persegue, conforme Mateus 5, 48. Como podemos dizer, como experimentar esse amor? Então aqui nós vemos que através de Jesus, no caso que já tem o amor do Pai, já é revelado em Cristo, que é Deus escondido em alimento e vida. Com fé e obediência, no caso, amar a Deus implica guardar seus mandamentos e buscá-lo de todo o coração, não apenas intelectualmente, mas com experiência espiritual, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e João 14, 15. Na prática, para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo, é perdoar, orar pelos inimigos, é amar quem não nos quer bem, no caso, são manifestações desse amor. Em resumo, o amor do Pai é a fonte de nossa salvação e esperança, no caso, em um amor que nos busca nos capacitar a amar com Ele, alcançando a plenitude da vida. Então, a essência de Deus é amor, e nós, como cristãos, devemos seguir ter essa essência de amar uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro, e Deus amou o mundo quando estava no pecado, mas agora
nós estamos reconhecendo que o Cristo é o Filho de Deus e ele veio para salvar a toda a humanidade. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, as bênçãos da filiação divina. A Escritura afirma que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança de nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação e extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Glória a Deus. A filiação divina, sob a perspectiva teológica e pentecostal, compreendida como um ato de adoção espiritual mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos diferente do conceito de que todos são filhos por criação. A Bíblia ensina que a filiação é um poder ou direito concedido somente àqueles que recebem a Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor. As principais bênçãos e privilégios dessa posição incluem, primeiramente, a identidade e um novo nome. O crente deixa de ser apenas criatura para ser reconhecido como filho amado, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Acesso à intimidade, no caso da Abba Pai. Então, através do Espírito Santo, o Filho de Deus tem a liberdade de se aproximar do Pai com confiança, desfrutando de uma comunhão íntima que não se baseia em rituais, mas um relacionamento. Aquilo ali na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, todos têm acesso a essa intimidade. E também a herança com Cristo. Como filhos, os crentes tornam a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que inclui promessa da vida eterna e de todas as bênçãos espirituais, guia e proteção do Espírito. Ser filho implica ser guiado pelo Espírito de Deus, conforme está em Romanos 8,14. Isso traz segurança contra as forças do mal e a força necessária para vencer as tentações do mundo. E aqui nós vamos ver também a transformação. O Espírito Santo trabalha no coração do Filho para repetir a imagem de Jesus, permitindo uma vida de santidade e luz. O fruto do Espírito Santo é implantado e, no caso aqui, no crente, no momento da conversão. Cuidado e provisão, no caso aqui, Deus, como o melhor Pai, assume a responsabilidade de cuidar, sustentar e prover para os seus filhos, garantindo-lhe paz, conforto, mesmo em tempo de dificuldade. E essa filiação é mantida pela perseverança na fé e pela obediência voluntária aos mandamentos, refletindo o amor de Deus no mundo. Glória a Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico, a experiência do amor do Pai. E o primeiro subtópico, o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência prática à palavra é evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós.
Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, repetir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Glória a Deus. O amor de Deus, Deus Pai, sempre já temos falado aqui sempre, e aqui nós vamos ver o aperfeiçoamento do cristão através dessa obediência à sua palavra e do amor ao próximo. De acordo com as Escrituras, esse aperfeiçoamento não significa que o ser humano se torne impecável, mas que o amor divino atingiu seu objetivo pretendido na vida do crente, pela obediência. A primeira epístola de João afirma que qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E a prática dos ensinamentos de Cristo é a evidência de que o amor de Deus frutificou. Pelo amor fraternal, o texto bíblico aqui no caso também ensina que, embora ninguém nunca tenha visto Deus, e no caso aqui, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Pela ausência do medo, no caso, o amor aperfeiçoado lança fora o medo e medo do juízo, no caso, pois o crente passa a viver em confiança e comunhão plena com o Pai. Em resumo, o amor de Deus é aperfeiçoado quando deixa de ser apenas um conceito recebido e se torna uma ação praticada pelo crente em relação ao mundo. Vamos para o segundo subtópico. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito no seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna-se real, é a presença de Deus àquele que ainda não o conhece. Então, nós vemos aqui a declaração, no caso que o amor é a marca dos filhos de Deus Pai. Está fundamentada na Bíblia, especialmente na passagem como em 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Isso significa que amar a Deus, no caso, e também amar o próximo, inclusive o inimigo, orando por ele e testemunhando de nossa filiação, repetindo o amor de Deus em nós, e que o amor, esse amor é incondicional e que nos chama à semelhança dele. E aqui tem uma passagem-chave na Bíblia que confirma isso, que diz: Vede como grande o amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, conforme está em João capítulo 3, versículo 1, que já foi ter lido. E tem outro: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, versículo 7. E também Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e se amar de uns aos outros. Então, aqui nós vemos aqui a Deus, esse amor que nós devemos sempre estar brotando na nossa vida em Cristo Jesus. E o que significa ser filho de Deus e ter o amor como marca? Vamos ver aqui, interessante. A filiação divina. Ser chamado filho de Deus é um privilégio, é uma realidade, não apenas uma designação devido ao grande amor do Pai, mas é um reflexo do amor de Deus. O amor que demonstramos a Deus e aos outros é um reflexo
do amor de Deus em nós, mostrando que nós nascemos dele e o conhecemos. E quando fala também do amor, a mandamento do amor, amar a Deus implica obedecer aos seus mandamentos e amar ao próximo mesmo os inimigos. É um sinal claro de quem pertence a ele. A identidade em Cristo, no caso, somos filhos amados de Deus, e essa identidade nos dá segurança e pertencimento a um propósito, independentemente das falhas dos pais terrenos. Portanto, o amor é, de fato, característica distintiva daqueles que são filhos de Deus Pai. Um chamado para vivermos em sua semelhança, para que o mundo veja sua obra em nós. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. 1 João 12. Então, vede as obras de Deus, e tremendo nos seus peitos para com os filhos dos homens. Também está lá em Salmo 66, versículo 5. Sereis consolados quando vides o seu caminho e os seus feitos, e sabereis. Também está lá em Ezequiel, capítulo 14, 23. E aqui vamos para o último subtópico. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta iniciativa e incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal ou em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível. Esta verdade sinaliza que somos somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Glória a Deus. Aqui mesmo, essa verdade central da fé cristã, fundamentada na ideia de que o amor de Deus é origem de tudo, como afirma a Bíblia em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse conceito traz algumas reflexões que vamos estar falando aqui. Iniciativa divina, primeira iniciativa divina. O amor de Deus não é uma resposta ao nosso comportamento ou bondade. Ele é a causa. Ele nos amou antes mesmo de existirmos ou de podermos oferecer algo em troca. E amor é incondicional. Por ser primeiro a amar Deus, estabelece um vínculo que não depende do mérito, mas de sua própria natureza, que é o amor. Então aqui eu vejo essa identidade, saber que ser amado, no caso aqui, desde a origem, traz um senso de valor, propósito, independentemente das circunstâncias externas. Glória a Deus. Vamos para a conclusão, já estamos encerrando a conclusão. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, o concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é afirmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a repetir o amor do Pai ao mundo. O texto afirma que paternidade de Deus Pai é fundamento da fé cristã, revelando um Deus próximo, amoroso, provedor, que deseja intimidade com cada pessoa. Por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo, somos convidados a viver como filhos adotados, desfrutando-se da identidade, segurança e propósito. A paternidade divina é eterna, fonte de todo amor e cuidado, e é também um modelo para as relações humanas.
E também reconhecer essa paternidade implica aceitar o amor incondicional de Deus, buscar a comunhão, obediência, testemunho, também confessar Cristo como Filho de Deus. É essencial para a salvação e para uma vida de fé autêntica. Chegamos no final dessa lição, uma lição muito boa, maravilhosa. Eu creio que foi muita valia para aqueles que querem viver uma vida de conhecimento da palavra de Deus e que não ficamos só na teoria, que devemos estar na prática. Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.